pacientes com catarata há um mês. Um mutirão que terminou de forma inesperada. A maioria dos pacientes ficou cega. Será que houve erro médico, falta de esterilização nos instrumentos cirúrgicos ou uma fatalidade? A polícia acredita que o Dr. Paulo tem as respostas. E não é só ele. Também acompanhamos com exclusividade a chegada dessas duas mulheres à delegacia. Elas são enfermeiras e estavam na sala de cirurgia quando tudo aconteceu. Daqui a pouco vamos revelar novas descobertas da polícia. O caso das cirurgias mal sucedidas de catarata em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, transformou a vida dos pacientes. Pessoas que sofriam com a doença, mas que ainda enxergavam. E agora, perderam a visão de um dos olhos. Para algumas famílias foi ainda pior. O pai de Sabrina morreu dias depois da cirurgia. Foi uma coisa simples que se tornou uma tragédia. Seu Pelegrino Riato, de 77 anos, estava confiante. Logo após a operação, chegou a sentir uma melhora. E no dia seguinte falou para minha mãe que estava enxergando melhor. O problema veio posteriormente com a infecção por bactéria. A infecção tomou conta do olho e ele precisava fazer outra cirurgia para a retirada do globo ocular. Foi aí que a situação se agravou ainda mais. Ele sofria de uma doença vascular que parou de ser tratada por causa das operações. O médico disse que provavelmente a suspensão prolongada de uma medicação que ele tomava, que era um anticoagulante, que era justamente para evitar a formação de trombos que obstruíssem as artérias, né? Essa medicação foi suspensa por um período prolongado por causa da infecção por bactéria e causou o AVC. Ele não resistiu e teve uma parada cardíaca. A morte foi há uma semana. Os filhos tentam consolar com as boas lembranças do pai. Meu pai era extremamente inteligente, extrovertido, curioso e amigo. Ele deixou um legado de educação e caráter que nós vamos levar para o resto da vida e vamos passar para os nossos descendentes. No total, 27 pessoas passaram pela cirurgia de catarata no Hospital de Clínicas de São Bernardo do Campo no mesmo dia. A maioria, 21 pacientes, começou a apresentar reações muito parecidas logo no a suspeita de que algo não havia corrido. Dona Elza, de 64 anos, teve fortes dores no olho e precisou retirar o ocular. A coisa mais ficar da gente. Porque assustei a vista. Se dessa vez que chegasse e bater no peito. É isso que eu penso, tem hora. Horas depois da cirurgia, Dona Elza voltou ao hospital e descobriu que outras pessoas o mesmo drama. E todo mundo lá deitado. Era muita gente deitada, homem e mulher, lá gemendo. Uma bactéria, a Pseudomonas, foi identificada em todos os pacientes que tiveram as complicações. Uma importante, mas ainda é preciso descobrir de onde veio essa bactéria. Essa foi uma das perguntas que a polícia fez ao Paulo Baração. O Dr. Paulo está aqui na delegacia neste momento, onde presta o primeiro sobre o assunto. Ele está acompanhado do advogado e está sendo ouvido numa sala ali aos fundos. Só uma palavrinha. Na saída, ele não quis dar entrevistas. Só para falar que o hospital conversou com a gente, para você falar da sua versão. Mas o Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade ao depoimento do médico.
Paulo Baração disse que usou os próprios instrumentos para fazer as cirurgias. Afirmou que na véspera do mutirão, tudo foi esterilizado em outro hospital público de São Bernardo do Campo. Segundo médicos, materiais descartáveis como soro e gaze foram fornecidos pelo Instituto de Oftalmologia, contratado para o mutirão da catarata. O médico que trabalha no instituto esclareceu ainda que, na sequência das cirurgias, nos intervalos, para a asepsia dos materiais, deixava os instrumentos imersos em um produto chamado degermante, que é uma espécie de detergente de esterilização. As duas enfermeiras do Instituto de Oftalmologia que participaram do mutirão também prestaram depoimento. Segundo o médico, uma delas aplicava o colírio antes da cirurgia e a outra fazia a limpeza do olho a ser operado. Elas não quiseram dar entrevistas. A secretária municipal de saúde diz que a responsabilidade pelo mutirão é do Instituto de Oftalmologia, contratado pelo hospital. O hospital utilizou o seu centro cirúrgico do Hospital Dia. Então, materiais, aquelas cumbucas, né, para fazer a manipulação de produtos, instrumental, são de responsabilidade da clínica contratada. Para o advogado do Instituto de Oftalmologia, tudo foi uma fatalidade. Todos os protocolos médicos foram religiosamente obedecidos, todas as formalidades, os insumos, todo o material registrado na Anvisa, seguindo o que rezava a licitação do serviço pela prefeitura, em cima de uma bactéria. A Secretaria de Saúde ouviu todos os pacientes, fez uma inspeção no centro cirúrgico e já chegou a algumas conclusões. Já se sabe que apenas os últimos pacientes operados naquele dia, aqui no primeiro andar do Hospital de Clínicas, não foram contaminados. Os responsáveis pelo hospital também dizem ter outra certeza de que a bactéria não estava presente no ambiente hospitalar. Nós não temos ainda a informação qual foi a fonte de origem dessa bactéria. Se estava numa medicação já contaminada e que foi mal manipulada de forma inadequada e que pode ter sido contaminada, tanto por qualquer um dos profissionais envolvidos, né? No depoimento obtido pelo Domingo Espetacular, o médico também falou do que aconteceu quando surgiram as primeiras complicações e declarou: já havia constatado que algo grave estava acontecendo. O médico disse que os pacientes não puderam fazer o exame de ultrassom ocular porque o equipamento do instituto estava quebrado. Os policiais que ouviram o médico disseram que, segundo o Dr. Paulo, um bom atendimento de urgência poderia ter evitado consequências. A catarata costuma atingir pacientes idosos e ataca o cristalino, uma espécie de lente natural dos olhos. Na cirurgia, uma lente artificial é colocada no lugar do cristalino. O oftalmologista Paulo Augusto Arruda Melo explica que as complicações nesse tipo de cirurgia são raras. A cirurgia ela é muito simples para o paciente, porém exige um complexo muito grande de equipamento, treinamento médico. A segurança depende dos cuidados. Pequenos detalhes que na somatória geral fornece um procedimento ótimo. Descobrir tudo o que houve de errado no mutirão é... O delegado do caso não quer ficar apenas com os depoimentos do médico e das enfermeiras. O hospital onde ocorreu vai ser ouvido o responsável também, porque ter feito um contrato, contratar uma empresa para fazer esse serviço. Dona Elza, Dona Maria Valdete, todos os pacientes acreditaram que iam sair da cirurgia com a visão recuperada, mas acabaram cegos de uma vista. Agora querem o caso esclarecido.
mesmo desejo da família do seu Pellegrino. Ele queria que os fatos fossem apurados, que se descobrissem possíveis responsáveis. Eu não quero que caia no esquecimento. Ele não queria que caísse no esquecimento. Não vai cair no esquecimento. Um dia especial